Olha o Wilson aqui, olha o Wilson na parada, moleque. Hoje vamos olhar o que a gente já fez, o que a gente vai fazer hoje, o que nós vamos fazer em breve, ok? Nossa, Wilson, você tá caído, hein? Tá caidão, hein, velho? Não tá fácil pra ninguém. Bora lá! O mapa conceitual, que nós trabalhamos ele, ok? Vamos fazer o nosso checklist. Olha a sonoplastia, olha a sonoplastia. Então vamos lá. Definimos o que é átomo, matéria e companhia. Ok. Estados da matéria, condições de mudança de estado, temperatura, dilatação. Ok. Densidade. Ok. Modelo. Ok. Diagrama de linha tabela elemento. Ok. Ligação química. Ok. Fenômeno físico e químico. Ok. Equações químicas, moléculas, fórmula química, leis ponderais. Ok. Substâncias e misturas. Sim, lembrando, substâncias têm propriedades constantes. Misturas têm variações nas suas propriedades, ok? Depende da proporção da mistura. As substâncias podem ser simples ou compostas. Substâncias simples são átomos iguais. Substâncias compostas são átomos diferentes. Exemplo, oxigênio. É dois átomos de oxigênio formando uma molécula, O2. Agora, água, H2O. 2 hidrogênios, 1 oxigênio. São elementos químicos diferentes, então é uma substância composta. Agora, água e sal já é uma mistura. Se eu colocar 1 colher de sal, é um tipo de mistura. Se eu colocar 20 colheres de sal, é outro tipo de mistura. Então, a mistura depende de quanto que eu estou colocando de cada um dos caras, ok? Reconhecer ácido, base, sal e óxido. Ok. Opa! Vamos começar a entrar num conteúdo que é referente ao segundo bimestre, ok? Radioatividade, características das ondas, luz, período eletromagnéticas, ondas eletromagnéticas, medicina, comunicação, e nós vamos entender como a radioatividade é fundamental para a evolução, não só humana, mas como de qualquer outra espécie. Bora lá? Bora lá? Ó, sonoplastia. Uou. Vamos pegar a primeira folha e ficar separado para não ficar bagunçado. Radioatividade. Olha que desenho bonito, ó. Gastei minha canetinha. Na tabela periódica, a gente encontra os materiais que são radioativos. Normalmente, tá vendo essa partinha amarela que eu desenhei? São esses que ficam lá no final da tabela e aqueles que ficam penduricalho lá embaixo. Normalmente, como é que eu sei que material é radioativo ou não? É só você olhar o Z, o número de prótons. Se você sabe o número de prótons do cara acima de 84, existe uma grande chance desse elemento químico ser radioativo. Normalmente, o símbolo da radiação que você encontra em qualquer lugar do planeta, encontrou esse símbolo, corre, negada. Eu tenho, pode ser circular, pode ser uma placa circular, pode ser triangular, pode ser quadrada, pode ser... Não importa a forma, importa que eu tenho uma bolinha preta e esses 3 pedaços aqui, vamos dizer assim, de pizza aqui, pretos, e o fundo normalmente amarelo, um amarelo bem ovo, bem destaque. Ok? É sempre amarelo no fundo e preto nessas partes. Antigamente só era usado o preto. Só era assim, esse símbolo era meio que carimbado nas coisas. Hoje em dia, eles têm essa placa e tem um fundo amarelo, ok? Para identificar que o material ele é perigoso, ok? A gente tem que entender o que é radiação, o que é radioatividade. Então, por definição, é um processo que ocorre no núcleo do átomo. Então, lá dentro, no núcleo, para quem não se lembra, é onde estão os prótons e os nêutrons, ok? Girando ao redor do núcleo, eu tenho a eletrosfera, onde você vai encontrar os elétrons. Ah, vá, Sherlock. Então, é um processo que ocorre no núcleo atômico e que tem como produto alguma forma de radiação. Opa! Radioatividade e radiação não são a mesma coisa, ok? O que é radiação? É a transmissão de energia na forma de ondas ou partículas, ou ondas e partículas. Eu não posso ter só partículas, ou é onda só, ou é onda e partícula, ok?
que significa? Não estou entendendo, professora. O que são essas ondas? São o que a gente chama de ondas eletromagnéticas. Óbvio, o nome já diz, tem a ver com o elétron, ok? São 7 tipos de onda eletromagnética, nós vamos trabalhar elas, ok? Você vive a partir delas, elas são tudo que a gente conhece. Você vai descobrir em breve. Então, como funciona? Então, materiais que têm radioatividade, eles emitem radiação, que pode ser ou uma onda eletromagnética, ou pode ser uma onda e uma partícula. Só partícula não tem como, tem que ser onda e partícula ou só onda. Então, como é que está acontecendo dentro desse núcleo que está acontecendo, que está fazendo isso acontecer? Ok? Então, dentro do núcleo, eu vou encontrar as partículas positivas. Quem são mesmo? Os prótons. E as partículas que a gente chama de zero ou nulas, que são os nêutrons. Tcharam! E na eletrosfera eu vou encontrar os elétrons. O que pode acontecer? Existem alguns elementos químicos, quais mesmos? Os acima de 84 elétrons, hein? 84 prótons, 84 elétrons. Que o elétron que está dentro dessas camadas, ele começa a tentar estabilizar o núcleo, porque o núcleo está sofrendo, ele está instável, ele não está conseguindo manter o equilíbrio entre o número de prótons e o número de nêutrons. E os elétrons também. Então, está acontecendo um conflito interno dentro desse átomo. Ele está instável e ele está tentando fazer alguma coisa para ficar estável, para ficar em equilíbrio. É nessa hora que o elétron ele vai tentar fazer isso. Então, ele vai fazer o quê? O elétron que está na primeira camada, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou na sétima, não importa aonde ele esteja. Faz de conta que seja aqui na terceira camada, tá bom? Esse elétron na terceira camada cabe em 18 elétrons, lembra? 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. O elétron que está aqui, ele vai tentar salvar o núcleo e ele vai fazer o quê? Ele vai pular para um nível de maior energia. Ele era da camada M e ele vai pular para a camada N, ele vai subir de nível. O que a gente chama de elétron, ele ficou excitado. O problema, ele vai aguentar ficar aqui por muito tempo? Ele não é dessa camada. E detalhe, aqui vai ficar um buraco, porque ele saiu daqui. Em vez de ter 18, vai ficar com 17 aqui, porque ele subiu. O que vai acontecer? Ele não vai aguentar ficar aqui, porque ele vai ficar aqui para tentar estabilizar o núcleo. Como ele não aguenta, ele vai descer, que a gente chama de decaimento. Na hora que ele sobe e desce e tenta fazer o núcleo ficar estável, ele subiu e desceu. Opa, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Ele produz uma onda. Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ele vai produzir uma onda. Essa onda a gente chama de onda eletromagnética. Pode ser de 7 tipos diferentes. E você vai descobrir quais são esses 7 tipos diferentes. Pode produzir os 7 ao mesmo tempo, ou pode produzir 2, 3, 4, 5, 6 ao mesmo tempo. Não pode produzir 8, tá? Só tem 7, por favor, né? Na hora que ele produz essa onda, pode fazer com que esse núcleo instável se transforme em um núcleo estável e ele pare de ter radiação. Ele pare de ser radioativo. Ou pode ser que esse elétron tenha que fazer isso várias e várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes. Não é 1, 2 vezes, é por anos. 20 anos, 30 anos, 100 anos, 1000 anos ele tem que fazer isso, ok? Às vezes isso aqui não é suficiente. Às vezes eu acabo tendo que liberar partículas. Ou seja, o núcleo ele vai perder nêutrons ou prótons para tentar entrar em equilíbrio, que são as partículas. Quando isso aqui acontecer,
Essas partículas, elas podem atravessar objetos. Pode atravessar a nossa pele, pode atravessar concreto, chapa de aço, ok? Essas partículas são altamente penetrantes e quando ela atravessa, por exemplo, o corpo humano, ela vai alterar os nossos átomos, vai alterar as ligações químicas dos nossos átomos. E se ela alterar o nosso DNA, pode levar à formação de câncer, ok? Opa, perigoso, isso é perigoso, tá bom? Então, as ondas eletromagnéticas, elas também podem fazer mal se baterem na minha pele? Sim. Agora, onda eletromagnética e partículas, isso é uma bomba para o nosso corpo. Qualquer ser vivo não aguenta ondas eletromagnéticas e partículas batendo no seu corpo, ok? Uma roupa não te protege. Ok? Basicamente, não tem nada que te proteja. Se isso aqui começar a ser emitido, a gente enterra, bota chumbo em cima e reza para não vazar, entendeu? É basicamente isso. Ok? Só que tem um detalhe. Será que eu posso pegar outro elemento químico fora dos 84 e fazer com que ele também emita radiação? A resposta é sim! Não perca no próximo vídeo, falando sobre como a gente pode induzir um átomo a ter radioatividade, ok? Então, na aula de hoje, falamos sobre radioatividade, falamos que radiação é a emissão de ondas eletromagnéticas, que são 7 tipos de onda eletromagnética, e que pode ter a emissão de partículas. Se tiver emissão de partículas, são altamente perigosas. Essas partículas vão tentar ser eliminadas para estabilizar o núcleo desse átomo. E nessa hora, quando eu jogo essa partícula, ela sai com alta velocidade e alto poder de penetração. Ela parece um trator. Ela bate nos outros átomos e pode causar uma catástrofe. Ok? Por isso que materiais radioativos são tão perigosos. As ondas eletromagnéticas, elas acontecem dentro das camadas de energia que estão dentro do átomo. Pode ser da camada M para N, pode ser da L para N. Ele poderia estar aqui e pular lá para a camada Q, se ele quisesse pular. Meu filho, quanto maior você for, maior vai ser a queda, né? Esse sobe e desce vai produzir a onda eletromagnética, ok? Beijo, beijo, beijo. Tchau.